Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. Mais um vídeo para elucidar alguns pontos sobre o IPVA de 2022, a fim de esclarecer algumas dúvidas. Antes de mais nada, eu gostaria que as pessoas que veem os meus vídeos que se inscrevessem no meu canal, porque 80% não são inscritos. E essa inscrição vai me ajudar a levar o conhecimento para quem precisa. E lembrando, a inscrição é inteiramente gratuita, não vai custar absolutamente nada para vocês. Os meus vídeos são meramente informativos e não consultivos, não tem nenhuma finalidade política, não tem nenhuma finalidade financeira. Também não estou aqui para falar mal de nenhum político ou de quem quer que seja. Simplesmente eu faço os comentários de acordo com o que eu estudo, que eu me classifico como um estudioso do direito, e passo para os amigos a fim de que possam, de alguma maneira, ser beneficiados, como já aconteceu no ano passado. Pois bem, vamos voltar ao tema. IPVA de 2022. Isso no estado de São Paulo. A nova legislação é de número 17.473/2021. Olha só o que diz o artigo 3º dessa lei. O artigo 3º dessa lei fala: o proprietário de veículo automotor, que está em verde, adquirido com a isenção do IPVA anteriormente à publicação desta lei, poderá ser notificado a apresentar novo pedido de isenção para manutenção do benefício. Então vou repetir. O proprietário de veículo automotor adquirido com a isenção do IPVA anteriormente à publicação dessa lei poderá ser notificado a apresentar novo pedido de isenção para manutenção do benefício. Pois bem, essa lei ela é muito clara. Ela traz duas hipóteses para as pessoas que nunca tiveram a isenção e vão pedir pela primeira vez, que no caso tem que submeter à realização da perícia, e para aquelas pessoas que já possuíam a isenção. E no caso do artigo 3º, manda, a lei obriga, a lei fala que poderá ser notificado e não que será notificado ou que terá que fazer um outro pedido. Ela fala que poderá ser notificada. Não traz essa obrigatoriedade. Essa lei, ela depende de regulamentação. E isso ocorreu por intermédio do decreto 66.470/2022, foi publicado no dia 2 de fevereiro. Mas somente na parte que depende de regulamentação. Esse artigo 3º que eu acabei de citar da lei, ele está pronto. Não há necessidade de qualquer regulamentação. Ele é explícito. Ele não depende de nada para ser confirmado. Ele é inteiramente aplicável. Mas foi publicado o decreto 66.470 que regulamentou algumas partes da lei 17.473/2021. Vamos vê-la. O artigo 5º do decreto 66.470 fala: o secretário da Fazenda e Planejamento editará normas complementares a esse decreto, ouvido no âmbito de sua competência a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A lei, no que ela dependia de regulamentação, submeteu ao decreto, que o decreto é um ato do executivo, do governador do estado. Por sua vez, o decreto remeteu para um ato do executivo, no caso, para um secretário da Fazenda do estado de São Paulo. E ali diz que deve ser ouvida a secretária da Deficiência Física, da Secretaria da Deficiência Física. Mas a resolução que foi feita, primeiro, não se ouviu a secretária, pelo menos na publicação não faz qualquer menção. Então, a princípio, já estaria irregular. Mas a maior irregularidade eu vou explicar agora. Vamos ver na tela. A regulamentação do decreto pelo secretário da Fazenda do Estado de São Paulo ocorreu por intermédio da resolução SFP 005/2022. No seu artigo 2º, ele fala: para fins de concessão da isenção do IPVA relativo ao exercício de 2022 e seguintes, a pessoa com deficiência ou com transtorno do espectro do autismo deverá apresentar novo pedido à Secretaria da Fazenda e Planejamento.
E aí estipulou que esse novo pedido deve ser formulado até o dia 31 de julho de 2022, com a apresentação do laudo feito pelo IMESC, que também é um outro assunto que eu vou falar mediante um vídeo que eu vou fazer para esse não ficar muito prolixo. Mas preste atenção, na resolução determinou, obrigou a que todas as pessoas que tinham a deficiência, que tinham a isenção, que se submetesse a novo pedido. Ora, isso não é possível, porque somente o que obriga é a lei. Somente a gente pode fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Isso é o princípio da legalidade. Ninguém obriga ninguém a nada, somente a lei obriga. Mas a lei não fala isso. Vamos ver de novo a lei. Olha só. O artigo 3º da lei fala: o proprietário de veículo automotor adquirido com isenção do IPVA anteriormente à publicação desta lei poderá ser notificado a apresentar novo pedido de isenção para manutenção do benefício. Então o que significa? Se houver alguma dúvida por parte do governo, ele deve notificar a pessoa. Notificar é uma situação pessoal, tem que ser direcionado exatamente para aquela pessoa, e não uma resolução obrigando a todo mundo para fazer novo pedido como foi feito, certo? Então a lei, ela fala que poderá ser notificado se houver dúvida. Então a resolução, ela não pode ir além dessa lei. Olha, a lei, ela depende de uma regulamentação. O decreto regulamentador pode apenas discriminar, regulamentar, não pode ir acima e nem além do que esse decreto regulamentar, do que a lei regulamentar. Ele simplesmente pode disciplinar algumas coisas. Ora, e dentro da hierarquia, o decreto está abaixo da lei, a resolução está abaixo ainda do decreto. Por quê? A lei foi feita pela Assembleia Legislativa, pelos deputados estaduais. O decreto foi feito pelo chefe do Executivo, no caso o governador, que também foi eleito. Mas o secretário de Estado, ele foi nomeado pelo governador. É um cargo de confiança. Ele não tem esse poder de obrigar as pessoas que já tinham a isenção de fazer novo pedido. Ora, isso é totalmente ilegal, inconstitucional. Isso do meu ponto de vista, com base nos estudos que eu faço. Daqui para frente, se quiser regulamentar dessa maneira, sem problema nenhum. Olha o ponto do absurdo que chegamos. Então, pela resolução, todas as pessoas que tinham isenção têm que fazer novo pedido. Para quê? Vamos raciocinar. A pessoa que perdeu um membro, há necessidade de fazer um laudo para demonstrar que não nasceu outro membro nele? Ou será que vai acontecer alguma coisa diferente? O secretário pensa que pode ter alguma coisa diferente nesse sentido. Uma pessoa que... um autista. O autismo não tem cura. Então, uma pessoa que tem uma deficiência mental grave, que já foi constatado, será que há necessidade de fazer um outro laudo para comprovar? Não tem como, gente. Então, eu creio que com base nessa resolução, já se tem elementos suficientes para o amigo, caso queira, sempre é vocês que terão que fazer esse juízo de valor, ajuizar uma ação visando o reconhecimento da continuidade da isenção que vocês já possuíam. Isso eu estou falando para as pessoas que já tinham a isenção, não para as que vão pleitear pela primeira vez. Então, já tem elementos mais do que suficientes para o ajuizamento de uma ação. Então, vocês têm que aquilatar se isso é necessário. Lembrando, pela resolução, foi determinado que o laudo seja feito pelo IMESC, o Instituto de Medicina Social e Criminológica do Estado de São Paulo. Eu vejo alguns amigos falando que agora estão tratando como criminosos. Pessoal, não tem nada a ver. O IMESC simplesmente se faz perícias. É um instituto mais avançado da América Latina, né, no aspecto de medicina para perícia. O IMESC nada mais é do que um órgão que faz perícia. Aliás, como expliquei, um dos melhores, o mais avançado na parte genética da América Latina. Nada a ver com bandidos, com criminosos, do jeito que muitos estão me perguntando. Se esse vídeo for útil, por favor,
compartilhe, se inscreva no meu canal, me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.